O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. Pai, nós te amamos. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é tudo que nós temos. Tu és o bem mais precioso, Pai, para nós. Nós reconhecemos, Pai, a Tua santidade, a Tua paternidade. Nós reconhecemos a Tua boa mão sobre nossas vidas todos os dias. Nós estamos aqui para Te adorar, para entoar louvores ao Senhor. Estamos aqui para dar nossa honra, Pai, demonstrar a nossa gratidão pelo tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós não estamos aqui só para cumprir tabela, não estamos aqui somente porque queremos sair de casa, mas nós estamos aqui para dar o nosso melhor ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Recebe, Pai, de corações gratos, Pai, toda a gratidão, todo o amor, toda a devoção ao Senhor, toda a honra destinada ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, tem toda a liberdade de agir neste lugar. Faz e opera conforme a Tua vontade. Faz e opera conforme o Teu querer. Nós declaramos que hoje será uma tarde poderosa, uma tarde de mover. Milagres acontecerão, pessoas serão alcançadas, pessoas sairão diferentes de como entraram aqui, porque a Tua palavra está aqui. E é impossível a Tua palavra agir, ser liberada e não acontecer uma mudança. Muito obrigado, Pai, por todo o amor, por todo o cuidado que o Senhor tem sobre nossas vidas. Nós reconhecemos, Pai, Tu és o ontem, Tu és o mesmo ontem e hoje, sempre será eternamente. E nós sempre adoraremos ao Senhor, nós sempre prestaremos culto ao Senhor. A nossa honra, a nossa vida pertence a Ti, Pai. Recebe, Pai, toda adoração. Recebe, Pai, essa palavra de gratidão de um povo que Te adora, de um povo que Te ama. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Aleluia. Queridos, você não está aqui, nós não estamos aqui porque nós não tínhamos outra coisa para fazer. Quando nós saímos de casa em direção aqui, a gente veio com um propósito de adorar ao Senhor. Nós estamos aqui e vamos receber grandes coisas da parte do Senhor. Mas esse não tem que ser o motivo pelo qual a gente está vindo para cá. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. E essa palavra cultuar significa você dar algo ao Senhor. E eu tenho certeza que você tem motivos de sobra para falar palavras de amor, para palavras de gratidão ao Senhor, para dar o seu melhor, porque Deus, Ele tem sido bom Pai para nós. Eu tenho certeza que para mim tem sido maravilhoso. E eu creio que para você também. Então aproveite agora esse momento que nós temos, esses segundos, para você entoar palavras de amor, palavras que saiam do seu coração como forma de gratidão, como forma de honra ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida e pelo que Ele ainda vai fazer. Porque a Bíblia diz que a boa obra que Ele começou em nós, Ele é fiel para cumprir. E nós somos como a luz da aurora, que a cada dia vai brilhando, vai melhorando cada dia mais. Então fale palavras de amor ao Senhor, palavras de gratidão. Obrigado, Pai, porque nós temos motivo de sobra para Te agradecer. Obrigado pela nossa família, que está guardada, protegida pelo Senhor. Obrigado porque nós somos sarados, curados por causa do Senhor. Obrigado porque nós somos supridos em tudo. A Tua palavra já garante que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Obrigado, Pai, porque a Tua presença em nós faz com que nós podemos avançar todos os dias, crescer e conquistar algo novo todos os dias. Graças ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido um bom Pai, tem sido um Pai fiel, tem nos protegido, guardado, tem sido nossa rocha, o Senhor tem sido nosso supridor, o Senhor tem sido aquele que nos guarda, que nos guia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós precisamos. E nós estamos aqui para demonstrar palavras de gratidão, para Te dar honra, graça, porque o Senhor é digno, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado, porque nós estamos aqui supridos, guardados, protegidos. Graças ao Senhor. Obrigado, porque a nossa vida só vai melhorar cada dia mais. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. É assim que nós oramos. É assim que nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa tarde, graça e paz. Tudo bem com vocês?
Que bom que você veio. Seja mais bem-vindo a um culto de celebração ao Senhor. Com certeza Deus irá falar conosco hoje. Com certeza Deus irá surpreender as nossas expectativas. Porque nós temos um Pai que é muito bom. Um Pai que fica feliz, que se alegra em nos abençoar, e nos surpreender e fazer coisas novas em nossas vidas todos os dias. Você crê assim? Aleluia, glória a Deus. E falar em coisas novas, eu queria saber quem fez aniversário de nascimento, novo nascimento ou de casamento. Se você comemorou anos, se tem alguma nova estação iniciando na sua vida, nós queremos orar por você. Glória a Deus. Aniversário de casamento. Glória a Deus. Para muita gente casou, viu? Glória a Deus. Festa grande. Estenda sua mão em direção a eles, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça pela esses casais maravilhosos. Declaramos eles avançando, crescendo cada vez mais, sendo um exemplo da tua palavra no casamento para muitas outras pessoas. Declaramos uma nova estação frutífera, transbordante, de crescimento, de avanço, de maturidade cada vez mais sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Declaramos os casamentos deles sendo fortalecidos cada vez mais no Senhor, pela tua palavra. Declaramos, Pai, eles sendo uns luzeiros para o mundo, de como a tua palavra funciona no casamento. Muito obrigado, Pai, porque esses dias irão se multiplicar por muitos anos em nome de Jesus. E declaramos que cada dia será melhor, será melhor, será melhor em nome de Jesus. Muito obrigado, nós abençoamos a vida deles e declaramos eles crescendo, avançando no Senhor, sendo galardoados em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém? Glória a Deus, feliz aniversário de casamento, um presente da nossa igreja e parabéns. Glória a Deus. Essa semana nós tivemos a conferência Fé para Mover, foi na quarta, na quinta e na sexta-feira, foi um tempo poderoso. E eu queria chamar um vídeo para que você possa ver um pouco do que aconteceu por aqui. Deus está falando com você hoje à noite. O que é impossível para você? Pensa aí, qual o desafio? É um carro que você quer? É uma casa que você quer? É um filho que você quer? É um casamento que você quer? É a sua família? O que é impossível para você? Jesus está falando para você, tudo é possível ao que crê. Por causa de uma fé posicionada, de uma geração que decidiu crer e confiar que a fé funciona, que a fé move e muda a figueira, move e muda a amoreira, move e muda o monte, move e muda vidas, move e muda finanças, move e muda trabalho, move e muda o que for necessário ser mudado. Diferentes de como entramos, porque recebemos uma boa palavra, né? Com certeza saímos animados, diferentes pela palavra que foi enxertada em nós. Então, se você não esteve aqui, que pena, mas fique ligados que na próxima você vai estar aqui com certeza. Essa conferência foi realizada em conjunto com o Rema, então você pôde perceber o que essa palavra é capaz de mudar em nossas vidas. Então, se você ainda não fez o Rema, essa é uma boa oportunidade. Aqui nós tivemos 3 dias dessa conferência recebendo essa palavra poderosa que transforma nossas vidas. Imagine no Rema, que é segunda, quarta e sexta, durante 2 anos, você recebendo essa palavra. Com certeza a sua vida será transformada, com certeza você vai crescer e avançar no Senhor. O Rema, ele tem mudado vidas, não somente a minha, como de alguns que aqui estão presentes, mas também tem mudado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. E quem sabe você que ainda não fez o Rema, pode ser a sua oportunidade de também ter a sua vida transformada e mudada. Aproveitando, o Rema, ele está com as suas matrículas abertas, então se você ainda não fez, corre para fazer, avisa quem não fez para fazer logo. Nós estamos com um desconto especial de 20% na matrícula, então se eu fosse você, não perdia essa oportunidade, fazia logo a minha e garantia um 2026, você sendo um momento de você crescer e avançar cada vez mais no Senhor, fazendo o Rema, amém? Então passe na secretaria, faça a sua matrícula e tenha a sua vida completamente transformada em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos conferir o que temos de programação para essa semana e para este mês, então vamos de Verbo News, fique ligado aí na nossa programação.
7 de dezembro, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nesta terça, dia 9 de dezembro, nos vemos no Encontrão Verbo em Casa, um momento no qual todos os grupos estarão reunidos aqui na igreja para celebrarmos ao Senhor por tudo que Ele tem realizado em nosso meio. E você é o nosso convidado especial. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Atenção, mulheres! Preparem-se! Vem aí um evento especial para você, virtuosa! Você está precisando de coisas que você vai encontrar dentro desse ambiente profético, debaixo do Espírito Santo. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Deus vai te mostrar aquilo que você precisa ver. Deus vai te dar a instrução sobre o que você precisa falar. Deus vai botar as palavras na sua boca que você precisa falar. Deus vai te dar as instruções do como fazer. Não só o quando, nem o onde, mas o como fazer também, irmão. Sabe, o que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Existe uma alegria também em ser usado por Deus para abençoar a vida de outra pessoa. Porque na tua vida não vai chegar nem o raso, nem o minguado, nem o pouco, nem o pequeno, mas vai chegar para sobrar, para não faltar. Durante a conferência, teremos o lançamento do livro da autora e ministra do Evangelho, Vera Cavalcante. Os passaportes para o segundo lote já estão liberados. Adquira o seu no balcão de informações. Vem e traz uma amiga com você. Você está pronto para transformar sua vida financeira ainda em 2025? Então essa é a sua oportunidade de começar 2026 de uma forma diferente. Nos dias 15 e 16 de dezembro, às 19h30, acontecerá a mentoria Acessando Riquezas com o pastor Fábio Henrique Ribeiro. Será uma verdadeira imersão para renovar a sua mente, descobrir chaves bíblicas para acessar riquezas e alinhar suas finanças ao propósito divino. Receba técnicas práticas de empreendedorismo, estratégias para transformar o seu futuro e alcançar os resultados que você deseja. Com uma abordagem prática e fundamentada, você vai desbloquear novos níveis de conhecimento e visão sobre sua vida financeira. Ao final do culto, garanta sua vaga na mentoria, no balcão de informações. Olá, passando para fazer 2 incentivos a você. O primeiro deles, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. A Escritura diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mas toda pessoa, quando abraça a fé, ela sabe que por mais que precise ler a palavra de Deus, ela ainda não consegue sozinha entender a plenitude daquele tesouro e aquele anseio pelo ensino. Aliás, quando a Bíblia fala de Esdras, o sacerdote, diz que Deus colocou no coração dele não apenas entender e praticar as Escrituras, mas ensiná-la. Deus levanta pessoas que já têm uma bagagem para o ministério do ensino. Dentro dessa estrutura de ensino, as pessoas normalmente me pedem indicação de escolas. Hoje há um universo de possibilidades online, mas nós temos no Brasil uma escola que tem um ensino muito alinhado com aquilo que eu acredito, que é o Rema. Eles têm mais de 140 escolas ao longo do Brasil e se tem uma perto de você, eu quero deixar essa possibilidade, para que você não apenas cresça no conhecimento geral, doutrinário, mas no ensino prático, que vai te levar a andar em fé, viver uma vida no Espírito, viver frutificação, certeza que vai impactar a sua vida. E
para você que ainda não é aluno e graduado dessa escola, o Rema já está com as matrículas abertas. E agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude do que Deus já planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 20% de desconto na matrícula. Rema, a palavra viva, viva a palavra. Hoje queremos te indicar o livro Andando por Fé, do autor Kenneth Hagin. A fé faz a diferença entre a derrota e a vitória na sua vida. Quando você anda pela fé, você experimenta o melhor de Deus, simplesmente porque não há fracasso em Deus. Este livro oferece as ferramentas que você precisa para uma vida vitoriosa de fé. Então não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e edifique a sua fé. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Quantas programações. Queria só reforçar rapidamente algumas delas. A primeira é que terça-feira agora nós teremos o Encontrão dos VCs. Com certeza vocês já estão sabendo, com certeza vocês já estão se preparando, fazendo a caravana para estarem aqui, mas eu quero só reforçar. Terça-feira agora, dia 9, nós teremos aqui o Encontrão dos VCs às 19h30. Vai ser um momento maravilhoso, vai ser uma festa poderosa, então você não pode ficar de fora. Então vem com o seu VC, vem com essa caravana maravilhosa, se prepara, gera expectativas, porque Deus vai fazer grandes coisas aqui na terça-feira, amém? Então, Encontrão dos VCs às 19h30 na terça-feira. E na sexta-feira, logo após o Encontrão do VC, no dia 12 e no dia 13, nós temos aqui a Conferência Virtuosas. Cadê as mulheres? Isso, vou dar mais uma chance para vocês no terceiro culto, para vocês se animarem, tá bom? Mas dia 12 e dia 13 teremos a Conferência Virtuosa, vai ser um tempo maravilhoso para vocês, mulheres, vocês não podem ficar de fora. Inclusive, vocês têm que trazer alguma mulher com você. Chama aquela amiga, chama aquela conhecida do salão de beleza, a manicure, chama alguém, alguma mulher para estar aqui com você, que com certeza ela vai amar e ter a vida transformada. Estarão aqui ministrando Vera Cavalcante e Sameire Andréia, duas mulheres poderosas no Senhor. Vocês já sabem, dispensa comentários, não vou nem me alongar para falar, porque o que eu falar ainda vai ser pouco. É bom você estar aqui e sentir o que Deus vai fazer nesses dias. Então, no dia 12 e dia 13, Conferência Virtuosa, passe ali no balcão de formações, adquira o seu passaporte e de uma pessoa que você vai trazer, de alguma mulher que precisa estar aqui. Com certeza você conhece de alguém que precisa dessa palavra. Então, essa é a oportunidade que você tem de evangelizar e trazer essa mulher aqui para receber essa palavra que com certeza vai transformar a vida delas. Amém? O outro aviso que eu quero reforçar é sobre a mentoria Acessando Riquezas. Vai ser no dia 15 e no dia 16, segunda e terça-feira da próxima semana. Então você também precisa estar aqui. Se você não sabe como investir, se você não sabe aquelas chaves, fica meio confuso com essa área de finanças, esse é o momento de você estar aqui para você aprender. Eu fiz na primeira edição, que teve no ano passado, foi maravilhoso para mim, né? São ideias práticas, são ensinamentos bíblicos, né? E modelos que você pode estar utilizando para você alavancar a sua vida financeira, para você sair de dívidas, para você aprender a investir. Para mim, alargou a minha visão, alargou o meu conhecimento para que eu pudesse, né, realmente estar mais ativo nessa questão de finanças, né? Então, é necessário você ter uma mentoria, você ter alguém que lhe ajude. Então, essa é uma oportunidade maravilhosa para você estar aqui. Com certeza você não irá se arrepender e você vai aprender. E quem sabe, você não pode ser o próximo que vai estar testemunhando o que essa mentoria fez na sua vida. Então venha, com certeza vale a pena. Você vai receber instruções práticas, né, de como você administrar seu dinheiro, onde você pode investir, vai ter ensinamentos sobre bolsa de valores, então vai ser bem completo, além de ter uma palavra vindo da parte de Deus, uma palavra bíblica que vai trazer visões, né, instruções, vai trazer uma visão para você ampliar aquilo que você já tem mediante a palavra de Deus. Então vai ser um curso completo, eu indico para vocês, eu já fiz e aconselho vocês fazerem também, amém? Então vai ser na próxima segunda-feira, dia 15 e dia 16, você pode passar no nosso balcão de informações e fazer a sua inscrição, amém? E por último, não menos importante, quero só alertar para vocês que nós já estamos ali com a nossa lista do jantar do final de ano.
No dia 31 nós vamos ter aqui o culto da virada, vai ser um culto poderoso. Com certeza você vai estar aqui para receber uma palavra poderosa do Senhor. E logo após nós teremos um momento de um jantar. Então, se você tem interesse de participar do jantar, você precisa passar na nossa secretaria ali no balcão de informações, dar o seu nome, dar o prato que você vai trazer para que a gente possa se organizar. E de antemão já vou falando para vocês, não demorem em dar o nome. Todo ano a gente sempre avisa, vá mais cedo, dê o seu nome, se você tem interesse e tudo. E as pessoas deixam para a última hora, aí chega na hora que encerra as vagas, porque as vagas são limitadas. Aí depois ficam falando, tem alguém desistiu, tem como me encaixar? Então, para que você não passe por esse problema, já passe logo hoje ali na nossa secretaria, faça preencha ali a inscriçãozinha, é totalmente gratuito, você só precisa trazer o prato. Então você pode passar ali, dar seu nome, informar o prato que você vai trazer e com certeza será um tempo maravilhoso de comunhão, uma bênção demais. Então, só esse aviso para vocês. Sem mais delongas, vamos continuar o nosso culto. E eu queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui, a primeira vez que você está no Verbo Teresina, eu queria que você acenasse com sua mão para que a gente pudesse conhecer você. Glória a Deus, todo mundo de casa. Então vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você se alegra com isso? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ler a partir do 10. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 10. A Bíblia nos diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Queridos, aqui a gente vê um duplo propósito do Senhor nas nossas vidas. Aqui a gente vê que Ele dá a semente para a gente semear, então Ele quer que a gente semeie mais, que a gente plante mais, e Ele também dá o pão para a gente se alimentar, porque Ele sabe que se der só a semente, a gente talvez iria comer a semente, mas Deus Ele é tão organizado, Deus Ele é tão bom que Ele dá a semente para a gente plantar e dá o pão para a gente se alimentar. Então Deus Ele quer suprir as nossas necessidades e ainda quer que a gente semeie mais. Então esse é um princípio que Deus estabeleceu para nós. E a Bíblia continua aqui no versículo 10, Ele diz que Ele vai suprir e vai aumentar a nossa sementeira. Por que Ele irá aumentar a nossa sementeira? Porque a partir do momento que a gente planta, que a gente semeia mais, a gente cria um ciclo progressivo em nossas vidas, de plantio e de colheita, de plantio e de colheita, de plantio e de colheita. Então esse é o princípio de Deus. A gente planta para a gente poder colher. Quanto mais a gente planta, mais a gente vai colher. É o que diz lá no versículo 6. Aquele que planta pouco, colhe pouco. Mas aquele que planta com abundância ele também vai ceifar. Então esse é um princípio que Deus Ele estabeleceu e que se a gente cumprir, com certeza a gente vai ver as manifestações das bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. E no versículo 11 ele diz que Ele nos enriquece em tudo. Então existe um propósito para Deus nos fazer ser esse sucesso, para Ele nos enriquecer em todas as áreas da nossa vida. E esse propósito é que a gente possa manifestar a generosidade. Então é uma forma de a gente manifestar a natureza que o Senhor já nos deu. Todos nós somos generosos. Deus Ele é generoso, nós precisamos imitar o nosso Pai. Deus tem sido tão bom conosco, tão generoso, Ele dá abundantemente para nós. Então nós precisamos seguir o nosso Pai, seguir esse exemplo, ser generoso. Por isso que Ele faz com que essas bênçãos se manifestem em nossas vidas, para que a gente possa ser uma bênção também para o reino e para as pessoas. E aí ele fala que quando a gente manifesta essa generosidade, ele completa, dizendo que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Quando você dizima, quando você oferta aqui, você está criando uma forma de graças serem tributadas a Deus. Quando uma pessoa recebe uma cesta básica,
ela dá graças a Deus. Quando a pessoa recebe uma oferta para pagar uma conta de luz, para comprar um gás ou para comprar algum remédio, algo que ela esteja precisando, ela dá graças a Deus. Quando a gente envia ofertas missionárias para pessoas que estão para missionários na África, e aqueles missionários levam uma palavra de Deus para as pessoas que estão lá, aquelas pessoas dizem graças a Deus. Então, através do nosso intermédio, através da nossa obediência, da nossa honra ao Senhor, das nossas finanças, graças estão sendo tributadas a Deus. Quando você traz um visitante que ele senta e ele tem um ar-condicionado para ele poder ficar mais tranquilo para receber a palavra, tem uma boa poltrona para poder sentar e receber a palavra, ele também dá graças a Deus. Então, nossos dízimos, nossas ofertas, elas estão fazendo com que o reino amplie, com que o reino avance e que pessoas sejam alcançadas por essa palavra. E quando isso acontece, graças são tributadas a Deus. Então essa é uma oportunidade que nós temos de estarmos honrando ao Senhor, demonstrando nosso amor e a nossa honra, dizendo através das nossas ações que o Senhor é que nos supre, que o Senhor é que nos guarda, que é o Senhor que nos faz ser um sucesso. Então, com esse entendimento, eu convido você a separar o seu dízimo, a separar a sua oferta. Se você vai fazer isso de maneira em espécie, você pode fazer através dos envelopes que estão aí na sua poltrona. Se você quiser fazer através do Pix, nós temos aqui a nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartões, para que você também possa estar utilizando esse meio. Você que nos acompanha de casa, você pode estar fazendo através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela e do nosso Pix também que está aparecendo aí para você. Essas são formas e meios que temos de honrar ao Senhor e demonstrar a nossa gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito e chegar em nossas mãos e em nossas vidas. Amém? Então convido você a separar e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por essa oportunidade, Pai, por esse momento que temos de demonstrar nossa honra, nossa gratidão ao Senhor. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem suprido nossas vidas e vai continuar suprindo. Obrigado porque nós temos visto a Tua boa mão, temos visto o Teu cuidado, temos visto a Tua fidelidade. E nós te rendemos graça porque temos esse privilégio de contribuir, Pai, de forma generosa para o avanço, para o crescimento do Teu reino e para abençoar pessoas também. Muito obrigado, Pai, porque nós temos essa oportunidade que através do nosso intermédio pessoas possam conhecer a Tua bondade e demonstrar graças a Ti. Obrigado, Pai, porque nós somos um instrumento, dispenseiros fiéis da Tua boa mão, das Tuas riquezas, das Tuas finanças aqui nesta terra. E nós queremos sermos encontrados fiéis. Por isso que nós dizimamos, ofertamos com entendimento que nós iremos avançar e crescer cada vez mais no Senhor. Declaramos esses dízimos, essas ofertas multiplicando conforme a Tua palavra diz. E declaramos abundância, transbordo, multiplicação chegando de forma sobrenatural em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente.
Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós nos consagramos a você, Pai, nessa tarde. Nós entregamos a nossa adoração a Ti. Nós entregamos, Pai, o nosso coração derramado ao Senhor aqui nesse lugar. Nós estamos aqui desejosos pelo mover do Seu Espírito. Nós estamos aqui, Pai, desejosos para sermos usados como ferramentas poderosas nas Suas mãos. Em nome de Jesus, Pai, Você é tudo para nós. O Senhor é tudo que nós temos, tudo que nós queremos. Nós queremos dizer, Pai, palavras de amor. Nós Te amamos, Senhor. Nossa vida é Sua, tudo que temos e tudo que somos pertence a Ti, Pai. Nós queremos dar o nosso melhor culto nessa tarde. Nós queremos render a Você o nosso dia. Nós queremos render a Você a nossa semana que inicia aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos nessa tarde. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo para nós, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa fonte. Recebe, Pai, a adoração dos Teus filhos. Aqui estão as nossas mãos levantadas e as nossas vozes, Senhor, erguidas para dizer que o Senhor é santo, para dizer que Tu és maravilhoso. Nós Te amamos, o Senhor é livre, bem-vindo aqui nesse lugar. Espírito Santo, nós Te damos liberdade aqui nessa tarde. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa tarde para nos lembrar da Sua obra redentora. Nós estamos aqui para celebrar o sangue que foi derramado em nosso lugar. E nós não vamos fazer isso, Senhor, de qualquer forma. Não vamos. Nós queremos dar o nosso melhor aqui, Senhor. Você é digno de tudo. Você é digno, Pai, da nossa adoração. Você é digno do nosso fervor. Você é digno, Pai, do nosso corpo rendido. Você é digno, Pai, da nossa intensidade. Você é digno, Senhor. Você é digno de tudo que nós venhamos a fazer. Nós consagramos a nossa vida inteiramente a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e Te agradecemos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Boa tarde, queridos, graça e paz. Fala com esse irmão maravilhoso que está aí do seu lado, atrás de vocês. Gente, obrigado, vocês podem sentar. O Senhor é bom em todo tempo. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Nós começarmos a nossa semana aqui cultuando ao Senhor, participando da ceia do Senhor que vamos ter logo mais. Isso é algo extraordinário, irmão. Isso é algo que alguém que não tem Cristo não pode desfrutar, não pode ter essa alegria, essa paz, mas você tem isso, amém? Então fica animado por isso e não se contenta só em ter isso, mas também em propagar essas verdades, essas boas novas, a verdade do Evangelho para as pessoas que estão perdidas, para que elas também vivam essa vida em abundância que você tem. Amém, queridos? Mas nós precisamos estar animados porque já temos essa vida em abundância. Então nós nos reunimos em um domingo de manhã, em um domingo à tarde, em um domingo à noite para cultuar ao Senhor. Você veio aqui para dar a Ele o seu louvor, a sua adoração de diversas formas. Você louva ao Senhor através dos seus dízimos e das suas ofertas. Você louva ao Senhor no momento das músicas, quando canta, quando levanta as suas mãos, quando diz palavras de amor ao Senhor. Não deixa só o ministro de louvor ser abençoado, não, irmão. Seja abençoado também na sua prática, amém? Rendendo a sua voz, rendendo o seu corpo, o seu fervor. Deixa tudo aquilo que é problema lá fora. Às vezes tem dias que a gente chega na igreja e a nossa mente está cansada, né, de tanta coisa que vem durante a semana. Às vezes são coisas que a gente precisa resolver na semana que vai começar agora. Mas esse não é o momento de a gente estar pensando nisso, de a gente estar colocando a nossa atenção nessas coisas. Esse é o momento de se render ao Senhor. Lembra daquilo que Jesus disse sobre trocar o fardo? Pronto, aqui é o lugar propício para você trocar o fardo. Se você chegou aqui pesado, irmão, eu quero dizer para você que você pode sair daqui leve. Amém? Se você chegou aqui preocupado, eu quero dizer para você que você vai sair daqui cheio de paz, cheio de alegria. Talvez você chegou precisando de um milagre, irmãos, Deus está pronto e com a mão estendida para manifestar aquilo que Ele já te deu. Não importa o tamanho, a dificuldade daquilo que você precisa que Deus manifeste na sua vida,
já está feito, já é seu. Só pega isso, fica animado pela fé com isso, que isso vai se manifestar na sua vida, amém? Glória a Deus. Como eu disse, né, nós estamos aqui nessa tarde para participar da celebração da ceia, sempre no primeiro domingo de cada mês, às vezes muda um pouco, mas nós celebramos a ceia do Senhor, e isso aqui, queridos, é uma ordenança do próprio Jesus. Ele disse que nós deveríamos fazer isso em memória dele. Então não é só um ritual de comermos um pedacinho de pão, de tomarmos um suco de uva representando o sangue de Cristo, é em memória, é um memorial, é para a gente lembrar, não só daquilo que ele fez, mas o que ele fez, o que isso causou nas nossas vidas. Você está aqui? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 20. Romanos, capítulo 6, no verso 20. A ceia do Senhor, ela fala sobre libertação. Amém, queridos? A primeira vez que algo assim foi comemorado, não a ceia nesse formato, mas a primeira vez que isso veio, né, para o povo de Deus foi lá na Páscoa, lá no Egito. Aquilo ali simbolizava a passagem, né, a libertação daquele povo. E aquilo que Jesus fez, de fato, a Páscoa era um símbolo daquilo que Jesus iria fazer por mim e por você, nos libertando do império das trevas, nos libertando do domínio do diabo, nos libertando do pecado. Então, ceia fala sobre libertação, e eu queria tratar um pouco sobre isso nessa tarde. O tema dessa mensagem é não mais escravos, amém? E quando eu digo não mais escravos, é porque certamente você era escravo. Talvez você não se sentia um escravo, talvez para você o que você vivia antes de Cristo não era um aprisionamento, não era uma prisão, mas eu quero dizer para você que era. A Bíblia fala que existiam contas que você precisava pagar, que você precisava acertar, e era com Deus, amém? Você era escravo de uma condição, de uma natureza que te trazia miséria. E quando eu falo sobre miséria, irmão, as pessoas atrelam sobre pobreza no que diz respeito às finanças, mas a miséria espiritual é alguém morrer sem Cristo e passar uma eternidade separado do Senhor em sofrimento eterno. Amém? Porque essa doutrina não pode ficar esquecida nas nossas mentes. A eternidade, ela é real, ela está às portas, e já já esse tempo vai ser inaugurado. E aí o tempo que existe vai ser parado de contar, e a gente vai estar eternamente com o Senhor, ou sem Ele. Então o que nós fazemos aqui, o que Jesus fez por nós, é o que mudou essa condição de escravo, essa condição de miséria, essa condição de doença, essa condição de pobreza. Talvez tenha crente que ainda passa por problemas financeiros, por enfermidades, mas padecem por não conhecer aquilo que as Escrituras dizem, ou por não ter se desenvolvido ainda, a ponto de a sua fé receber aquilo que Cristo já fez por nós. Mas o que eu quero te mostrar e ver com você é que nós éramos escravos de uma condição, de uma natureza, amém? O apóstolo Paulo aqui em Romanos, no capítulo 6, no verso 20, ele diz: porque quando éreis escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Justiça de Deus, querido, justiça, aquilo que Jesus fez, a posição que Jesus conquistou para nós é o que nos permite livre acesso ao Senhor. Talvez você goste de orar, né, a Deus, talvez você tenha lá o seu tempo de oração no seu quarto. Isso só é possível, irmão, você só pode se achegar a Deus porque Cristo te colocou em uma condição de justiça. Para a gente isso hoje é simples, é fácil, e a gente torna comum, mas isso é algo extraordinário. Poder estar diante de Deus sem nenhuma culpa. Talvez tem pessoas até que tenham práticas pecaminosas e mesmo assim podem se relacionar com o Senhor. Porque o sangue de Cristo, aquilo que Ele fez, que está simbolizado aqui por essa mesa, é o que cobre, é o que tirou o pecado do mundo. Não foram as nossas práticas, mas foi aquilo que Ele fez. Isso te deu uma condição de justiça.
E é por isso que você pode chamar Deus de Pai, é por isso que você pode orar, é por isso que você pode fazer confissões de fé, dizendo que você é abençoado, que você é próspero, que você é rico, que você é curado. Isso só é possível, irmão, porque um sangue foi derramado e um preço foi pago. Você há de lembrar comigo que na antiga aliança as pessoas tinham uma reverência, né, tão grande pelo Senhor, um temor tão grande, e aquilo ali era tão sagrado, tão santo, não tínhamos acesso àquela realidade de certa forma. Você vai ver na sua Bíblia que pessoas, na sua ingenuidade, às vezes ali, quando a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, passava em algum lugar, alguns desavisados tocaram naquela arca, irmãos, e eles foram imediatamente fulminados. Tamanha é a santidade do Senhor, tamanha é a glória de Deus, e tamanho era o não ter acesso a essas coisas, a essa comunhão. Então, hoje você pode estar diante de Deus sem nenhuma culpa. Se Deus fosse fulminar todo mundo por estar perto dele, eu acredito que nenhum aqui sobraria, amém? Mas por causa do sangue de Cristo, do preço que foi pago, nós temos acesso, nós fomos feitos à justiça de Deus. Justiça de Deus é ter esse livre acesso, é ter essa condição que me permite me relacionar com o meu Pai, com o meu Senhor, amém? E aí Paulo diz que nós éramos escravos. Sabe, irmãos, eu acho que nós aqui no Brasil, né, mais talvez do que em outros países, se a gente na escola estudou, e certamente a gente estudou sobre a escravidão, isso não está tão distante ainda da gente não, a gente vai ver que aquilo ali é algo totalmente diabólico, totalmente criado pelo diabo, é algo, irmãos, terrível. Né? No Ceará tem uma cidade lá chamada Redenção, e lá tem um museu chamado Museu Senzala. Lá era uma casa, e embaixo dessa casa tinha uma senzala, e lá você pode ir visitar. Foi a primeira cidade do Ceará, eu acho que uma das primeiras do Brasil, a libertar os escravos. Antes mesmo da Lei Áurea ser assinada, aquela cidade já libertou os seus escravos, né? E aí, algumas vezes eu fui lá nesse museu, e eu posso dizer para você que aquilo ali é um dos lugares mais repletos de demônios que eu já entrei na minha vida. É só você entrar lá que você vai perceber o clima mudar. Ou seja, ainda existem espíritos ali naquele lugar, por conta de uma realidade que foi vivida ali. Então, a escravatura, irmãos, a escravidão é algo totalmente demoníaco, diabólico. E a Bíblia diz que essa era a nossa realidade. Escravidão fala sobre aprisionamento, fala sobre você não ter vontades. O pecado te aprisionava. Quer ver uma prática disso? Tem gente que está lá fora, não tem Cristo, e ela acha que ela é livre, né? E aí está lá na bebida, nas drogas, perdido em meio ao sexo, e diz que os crentes é que estão aprisionados porque não pode fazer nada daquilo. Mas, na verdade, ela é que está aprisionada. Essas pessoas que estão aprisionadas porque, por mais que queiram, não conseguem sair dessa condição. Mas nós escolhemos, nós também podemos estar nessa condição, mas escolhemos não estar. E entenda quando eu digo que podemos, eu estou me referindo ao livre arbítrio que todos nós temos. Não é que isso é a vontade de Deus, mas você pode fazer o que você quiser. Mas por ser livre, você escolhe não fazer. E tem uma graça que te assiste nessa realidade, tem uma graça que te assiste a não pecar mais, tem uma graça que te capacita, uma unção, uma glória de Deus que se manifesta na nossa vida, até mesmo para a gente não querer mais essas coisas. Então nós é que somos livres. Amém, irmão? Escravidão é esse aprisionamento, né? Escravidão fala sobre sofrimento, fala sobre algo que chega a ser desumano. Aquelas pessoas no tempo da escravidão, elas não eram tratadas como humanos, não eram pessoas, né? Fala sobre dor, fala sobre humilhação, e tudo isso era a nossa realidade, talvez não física, não literal, mas uma realidade espiritual. Você era aprisionado pelo diabo, humilhado pelo diabo, isso te causava uma dor espiritual que talvez você não sentisse, mas hoje, livre de tudo isso, você pode perceber o que você viveu lá atrás, né? Então nós fomos libertos de tudo isso por aquilo que Jesus fez. E o que nós precisamos fazer agora, depois de livres, queridos, é nos libertar naquilo que diz respeito à nossa mentalidade.
Porque tem gente que saiu da escravidão, mas a mentalidade ainda está aprisionada, ainda está presa. E a libertação da mentalidade só vem pelo conhecimento da palavra. João, no capítulo 8, no verso 32, diz: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então você foi livre no Espírito, você é justiça de Deus. Então já acabou o tempo de você achar que você era escravo, de que você é o menor, de que você não é digno, de que você não vale nada, de que você é um verme, de que você é um pobre coitado. Não, irmãos, Jesus te colocou em uma condição de justiça. Talvez naturalmente você não esteja vivendo ainda os melhores dias que Deus tem para você, mas você está crescendo em fé, amém? E esses melhores dias já são uma realidade na sua vida. Você só precisa se posicionar, renovar a sua mente e viver isso. Mas se você parar para prestar atenção que você foi livre no Espírito, isso é motivo para júbilo, isso é motivo para se alegrar, para celebrar, para agradecer ao Senhor. Você foi liberto, irmãos, de uma condição de escravo. Você era assim, pobre, miserável, humilhado, escravo do pecado. Amém? Jesus disse lá, eu acabei de falar sobre João no capítulo 8, no verso 32, no verso 34 ele diz, né, Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso aqui era o que tornava alguém pecador. Antes da obra redentora de Jesus. A prática pecaminosa hoje não torna mais uma pessoa pecadora na natureza. Mas se essa prática tiver uma continuidade, a Bíblia fala que, em Romanos capítulo 8, que a pessoa está caminhando para uma morte, né? E isso pode se referir a diversas áreas da sua vida, mas no final vai certamente culminar na morte espiritual, separação de Deus. Amém, irmãos? Mas Jesus disse, e está se referindo aqui a um tempo antes da obra redentora dele ser consumada. Ele diz: todo aquele que pratica ou comete o pecado é escravo do pecado. Na hora em que alguém peca pela primeira vez, uma criança peca pela primeira vez, ali ela morre espiritualmente e ela se torna escravo do pecado. Porque a criança, ela nasce salva. Amém, irmãos? Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Mas em algum momento essa criança começa a criar uma consciência, e essa consciência criada, esse discernimento do que é certo e errado, o conhecimento do bem e do mal, e aí ela escolhe praticar o mal, ela passa a herdar a natureza pecaminosa de Adão. O pecado entrou no mundo por causa daquilo que Adão fez lá atrás, e aquilo passou a todos os homens. À medida em que o homem pratica o pecado, comete o pecado, ele se torna agora escravo do pecado. Amém? Então, por causa dessa natureza mudada, todas as pessoas passaram a ser pecadoras, destituídos da glória de Deus, sem poder ter essa comunhão que é tão preciosa, tão valiosa para nós com o Senhor. E aí, uma vez escravo, irmão, só tinha duas formas, né? Quando a gente fala sobre escravidão, quando a gente fala sobre ser escravo, no Antigo Testamento você vai ver que a lei cerimonial, né, a lei de Moisés, a lei que foi deixada para o povo de Deus, ela se dividia em três partes, né? A lei cerimonial, que é aquilo que você vai encontrar lá em Levíticos, é o que diz respeito aos rituais, aos sacrifícios que eram feitos ali no templo. Ali tem a lei moral, né, os 10 mandamentos de Moisés, os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés e ele escreveu, isso é chamado de a lei moral. E tinha também a lei civil. Então a legislação daquele país, daquele povo, foi regida e escrita pelo Senhor. Amém? E nessa lei civil era a forma como Deus achou de organizar aquele povo em meio ao caos em que eles viviam. Então a lei civil era tudo que diz respeito ao bom convívio deles com a terra, né, com uns outros. E naquele tempo, irmão, já existia pedido de empréstimo, naquele tempo já existia pedir valores emprestados, coisas emprestadas, ou trabalhar para alguém, ou comprar algo e não pagar, já existia dívida. Amém? E a lei civil trazia instruções sobre como se deveria lidar com essas dívidas. E uma das condições era, se você devia a alguém, se você contraía uma dívida e você não pagava no prazo combinado, o seu credor, ele tinha o direito de te levar como escravo.
Ele tinha o direito de te levar ou de pegar um filho seu e escravizar. Talvez essa escravidão aqui dita nessa lei, para o povo de Israel, não era como foi aqui, onde as pessoas eram trancafiadas, açoitadas, forçadas, né? Mas era como uma servidão. Aquelas pessoas, elas eram transformadas em escravas. Era o que aconteceu, por exemplo, ia acontecer com o filho daquela mulher viúva, né? A viúva lá de Serepta, quando ela era casada com um profeta, aquele profeta se desorganizou, contraiu muitas dívidas, deixou essas dívidas, e ela chega e diz que o filho dela vai ser tomado como escravo. Era justamente o cumprimento da lei civil lá de Israel. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E aí, era assim que eles resolviam as questões de dívidas, né? Se não pagasse, ia ser escravo. Imagina, se todos os credores que às vezes a gente não paga, imagina você ser escravo da Equatorial. Eles iriam lá na sua casa não só cortar a luz, eles iriam lá te levar e agora você ia trabalhar no sol quente, subindo no poste para pagar a sua dívida. Amém? E enquanto essa dívida não fosse paga, aquela pessoa iria ser escrava daquela situação para o resto da sua vida. Se a dívida não fosse paga, isso ia passar de geração em geração. E aí só tinha duas formas que Deus deixou para livrar essas pessoas dessas dívidas. A primeira delas era o ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos. Então, se você contraísse uma dívida um ano depois do ano do jubileu, você ia passar 49 anos sendo escravo. Mais uma hora ia ser livre, amém? E aí imagina, alguém com 40 anos de idade, 50 anos, contrai uma dívida e o ano do jubileu foi ano passado. Está lascado, só vai terminar de pagar agora com 90 e tantos anos. Mas o ano do jubileu era justamente, ele apregoava justamente essa libertação. Eram 7 ciclos de 7 anos, que dá 49 anos. E aí a Bíblia diz que no ano 50º era ano de jubileu, ou seja, todas as dívidas eram perdoadas. Tudo aquilo que constava como dívida, todos os escravos eram libertados. Isso movia, irmãos, a economia daquele país. Porque quando estava perto do ano do jubileu, a inflação ia lá para cima. As terras eram mais caras, tudo não era mais vendido com um prazo muito grande, porque sabia que se não pagasse, ia ter que libertar. Então o jubileu talvez não fosse a melhor opção para quem se tornava escravo, amém? Mas era uma das opções. A segunda opção era alguém achar um familiar. A Bíblia diz lá em Levítico, no capítulo 25, bota aí na tela, capítulo 25, no verso 25. Levítico 25, 25. Abre aí a sua Bíblia. Eu sei que você lê todos os dias o livro de Levíticos. Maravilhoso. Diz assim: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador. Só precisa de resgatador, irmão, quem está escravizado, amém? Ele está dizendo aqui, falando no contexto sobre essa condição que a gente acabou de mencionar aqui, né? De dívidas e alguém era levado como escravo. E aí ele diz: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente, e o resgatará. E resgatará o que o seu irmão vendeu, ou aquilo que fez com que ele se tornasse um escravo. E aí, em outros versículos, aí em Levíticos também, você vai ver essas mesmas situações. Então, a segunda forma era você ter um parente rico que pudesse te comprar de volta. Então, só tinha essas duas formas de se livrar da escravidão. Era esperar o ano do jubileu chegar, ou ter um parente rico que pudesse pagar pela sua dívida. Isso faz você se lembrar de alguma coisa? Quando você olha para essa mesa posta, faz você lembrar de algum parente seu que era rico, que pagou a sua dívida? Essa dívida, irmãos, que nós tínhamos, ela não poderia ser paga por nós mesmos. A lei de Moisés, ela dá várias formas de o homem tentar se purificar. Mas a própria Bíblia diz que isso era impossível. Qual era a missão da lei? Qual era a missão daquilo que Moisés deixou, que Deus deixou através de Moisés? A Bíblia diz que a lei, ela servia para avultar o pecado. Ela não poderia purificar ninguém, porque não dava para o ser humano cumprir aquilo que a lei dizia em todos os aspectos. Amém?
Então ela veio só para mostrar. Qual era o objetivo da lei? Te mostrar que você não era capaz na sua própria força. E aí, se a lei veio para mostrar que a gente não era capaz na nossa própria força, por que que tem crente hoje achando que pode se colocar em uma posição de justiça por aquilo que ele mesmo pratica? Você já parou para pensar nisso? Então, a segunda forma, irmãos, de as pessoas se livrarem dessa condição de escravidão era ter esse parente que viesse para pagar aquilo que era de dívida, aquilo que era devido, né? E aí aquilo ia ser um resgate. Aqui fala sobre um resgatador. Um resgatador não é alguém que sequestra outra pessoa, mas é alguém que compra uma propriedade de uma forma legal. Você não foi sequestrado por Cristo, né? Cristo não enganou o diabo, irmão. Cristo não te roubou das mãos do diabo, das mãos do pecado. Amém? Cristo te comprou. A Bíblia fala que nós fomos comprados. Ou seja, não teve ilegalidade na negociação que Deus fez pela sua vida. Tudo foi dentro daquilo que foi estabelecido. A Bíblia fala lá em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 9, diz assim: e entoava um novo cântico dizendo, digno és, falando sobre Jesus, sobre o Cordeiro, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Qual foi a moeda, né? Qual foi o valor que foi dado em troca da sua vida, da sua salvação, da sua liberdade, da sua paz, da sua alegria, da sua prosperidade, da sua riqueza? A moeda, irmãos, que Deus usou foi o próprio sangue de Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 20, diz assim: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É interessante, né? Porque essa santificação, ela não nos recomenda a Deus, mas ela é meio que uma consequência daquilo que aconteceu em nosso favor. Ou seja, você foi comprado por um preço. Amém? E por causa disso, você vai glorificar a Deus com o seu corpo, com o seu procedimento. Nós fomos comprados, irmãos, porque nós pertencíamos a outro dono. Amém? E o preço foi o próprio sangue de Cristo, né? Era o preço que o pecado exigia, uma vida por outra. Você vai ver que os rituais de expiação no Velho Testamento era sempre derramamento de sangue. Sempre sangue precisava ser derramado. Lá em Gênesis, no capítulo 8, no capítulo 9, fala que o sangue, ele é a vida. Sangue, ele está relacionado totalmente com vida. Então, só uma vida poderia pagar outra vida. Então, o sangue, a vida de Deus, a própria vida de Jesus, foi o que pagou para nós estarmos vivos espiritualmente diante de Deus. Um justo precisou morrer para que os impuros fossem purificados. É disso que nós precisamos lembrar nesse dia, irmão. Esse dia aqui não é para você estar lembrando do boleto que você tem que pagar e clamar por esse sangue para chegar dinheiro na sua conta e você pagar esse boleto, não. Isso aqui vai muito além daquilo que a nossa mente, muitas vezes aprisionada pela pequenez, pela escassez, pelos problemas, tende a pensar. Vai muito além. Isso aqui fala sobre eternidade. Isso aqui fala sobre para onde você vai se você morrer hoje. Amém? E tem crente que anda com medo da morte, né? Tem crente que anda apavorado por não saber sobre essas verdades. Eu gosto quando Paulo olha e escreve, né? Rapaz, o meu desejo era partir. Parece bonito, irmãos, mas em outras palavras ele estava dizendo: rapaz, o meu desejo é morrer e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. E aí eu te pergunto, será que aquele cara tinha medo da morte? Não, irmãos, ele descobriu algo que era precioso demais. Ele viu coisas, né? Ele diz, e todo mundo crê que ele estava falando sobre ele mesmo, quando diz: conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora dele, foi arrebatado ao terceiro céu, e lá ele viu coisas que não são lícitas ao homem nem sequer serem referidas, nomeadas, faladas, são inefáveis. Ou seja, existe um lugar físico chamado de paraíso, e lá é onde Cristo está com o Senhor, amém? Com Deus, né? Nosso Pai.
E quando alguém morre, essa pessoa, se morreu em Cristo, vai para lá, vai estar em um lugar que é infinitamente melhor. Isso só é possível, irmãos, porque o sangue foi derramado, porque o preço foi pago, porque o salário do pecado foi pago, amém? Lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 22, diz assim, Romanos 6, 22, agora, porém, libertados do pecado, você tinha uma condição de escravo, mas você foi liberto. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Novamente, né, ele falando sobre a santificação, o fruto ser um produto daquilo que Jesus fez por nós. Ou seja, é uma consequência, não é o meio pelo qual eu me achego a Deus, é uma consequência de Jesus ter me colocado diante de Deus. É o fruto, né? O fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. No 23 ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante porque ele diz que o salário do pecado, né? Ou seja, o pecado, irmãos, tem um salário e ele precisava ser pago, como um trabalhador que trabalha ali os seus dias durante um mês e no final, certamente, ele vai exigir o seu salário. Ele vai exigir o seu pagamento. Salário fala sobre pagamento, amém? E a Bíblia diz que o salário, o pecado, ele precisava de um salário. Qual era o salário do pecado? A morte. Esse salário, irmãos, ele foi totalmente pago. Como eu disse, Jesus não te sequestrou, Jesus não enganou o diabo, Jesus não te roubou da mão de Satanás, amém? Jesus não precisou fazer jeitinho nenhum, o salário precisava ser pago. Qual é o preço? A morte. O salário do pecado é a morte, né? Tem gente que diz, se referindo a essas práticas, se você estiver pecando, quero te dizer, o salário do pecado é a morte. Eu acredito que aquele texto está se referindo muito mais a esse salário que era exigido pelo pecado ter sido pago com a morte do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Não é assim que a Bíblia diz? O Cordeiro de Deus que tirou. Isso fala sobre redenção. No Antigo Testamento você vai ver a Bíblia usando uma palavra chamada de expiação. Expiar significa cobrir. É como se eu chegasse aqui nessa mesa posta e eu colocasse esse pano por cima dela. Ela está coberta, você não consegue ver o que tem, mas as coisas ainda estão lá. Amém? No Antigo Testamento, quando o sangue era derramado, aquilo ali trazia expiação para o povo. Eles poderiam se relacionar com Deus temporariamente, porque estava coberto pelo sangue daqueles animais. Mas logo, aquela coberta caía e precisava ser colocado de novo. Diferente do que Jesus fez. A Bíblia diz que aquele sacrifício que ele apresentou como sumo sacerdote da nossa fé foi redimir, redenção. Redenção fala sobre tirar. É como se ele tivesse chegado, você imagina que aqui está o pecado e ele não só cobriu, ele tirou aquilo daquele lugar. Ou seja, o pecado naquele lugar, irmãos, já não existe mais. E isso fala sobre uma condição de natureza. Tem pessoas que podem ainda praticar o pecado, mas não tem mais a condição de pecadores. Assim como talvez você tem pessoas aqui que fazem bolos, né, profissionalmente, são maravilhosos. A gente tem aqui a irmã Najara, a Samanta, a irmã Almira, são profissionais de fazer bolo. E a gente tem outras pessoas que fazem bolo. E se você faz bolo uma vez na vida, 2 vezes por ano, uma vez no Natal, outra vez na Semana Santa, irmãos, isso não faz de você um fazedor de bolos profissional. Não sei como é que se dá o nome, né, do profissional que faz bolo. Confeiteiro, né? Mas tem um nome agora que é mais americanizado, mais gourmet. Mas isso não faz de você um confeiteiro. Então você não pode dizer, rapaz, hoje eu pequei, então hoje eu sou pecador. Porque é isso que é ensinado nas igrejas aí afora, irmão. As pessoas falam, você é um pecador miserável, você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. É assim ou não é? Quem já ouviu isso? Mas isso não é a verdade do Evangelho, não são as boas novas que Jesus deixou para nós, amém? A boa nova, irmãos, é você não é mais pecador. Se a Bíblia diz que você é santo, não interessa o que você faz ou deixa de fazer, você é santo. Agora, faça boas coisas,
Porque a santificação é um produto, é o fruto da nossa salvação, é o fruto da obra que Jesus fez. É a gratidão que deve brotar no nosso coração por aquilo que foi feito, que nos leva a nos santificar. E eu digo para você, isso, irmãos, é mais libertador do que eu querer me santificar com medo de ir para o inferno. Porque se eu me relaciono com Deus por medo, que Deus é esse? Se eu só faço boas obras e boas coisas porque eu tenho medo de morrer e ir para o inferno, irmãos, que vida é essa? Prisão, escravidão, eu ainda continuo escravo. Agora, quando eu sei que a minha salvação não depende das minhas obras, e ainda assim eu escolho praticar as boas obras para agradar a Deus, isso me coloca em uma condição de paz, isso me coloca em uma condição de ser agradável ao Senhor. Deus sabe do seu coração, querido. Ele sabe se você se refreia do pecado porque tem medo de morrer e ir para o inferno, ou se você quer agradar a Ele. E eu digo para você, o caminho bom e certo é eu andar em santificação porque eu quero agradar ao Senhor. Eu sou tão grato por aquilo que Ele fez, irmão. Eu sou tão grato por Ele ter me colocado em uma condição de eternidade junto com o Pai, que para mim só resta praticar as boas obras. Como eu não faria isso? Por que eu não faria isso? Isso é o cerne da santificação. Você foi feito santo, separado do pecado. Jesus tirou o pecado, irmãos, da humanidade. Ele levou os pecados meus e seus, quando a gente ainda nem tinha praticado pecado. Como é que pode isso? Se a gente crê que a prática é o que nos torna pecadores, então a matemática não vai bater. Porque Jesus levou há 2000 anos atrás um pecado que talvez pessoas podem cometer ainda amanhã. Faz sentido? Não. Então o que ele levou foi uma condição, uma natureza. Ele levou, tirou o pecado do mundo. Não está falando sobre as práticas. Amém? Isso foi o que nos tornou novas criaturas. Isso foi o salário do pecado que foi pago pelo sangue de Cristo. Agora é interessante, porque ele diz que, aqui em Romanos 6, 22, ele diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, porque você foi comprado. E aí agora as pessoas são tendenciosas a achar assim: Jesus me comprou, Deus me comprou, e agora eu vou andar aí pela estrada fora, cantando, feliz e podendo praticar tudo que eu quiser. Deus é o meu papaizinho, Ele me ama e está tudo certo. Mas não é isso que o texto diz. Ele diz que você foi liberto do pecado e foi transformado em quê? Servo da justiça. Eu te pergunto, servo tem vontade? Tem não? Essa palavra servo, ela também, em outras traduções, em outras vezes que ela aparece na Bíblia, é a palavra doulos. Ou, em algumas vezes, a palavra ruperetes. Ruperetes, irmãos, eram aqueles navegadores que ficavam embaixo de um barco. Era o lugar mais inferior de um barco. E eles viviam só para remar de acordo com a vontade de alguém que estava em cima. E é interessante porque Paulo sabia disso e ele usou essa palavra para dizer que nós somos isso. Servos da justiça. Isso faz te lembrar que o preço foi pago, Ele te comprou, e antes você era escravo do pecado, mas hoje você também é servo de Deus. Ou seja, traduzindo para você entender mais claramente, você não tem vontade, irmãos. Deus te dotou de livre-arbítrio, mas se você crê que você é servo do Senhor, você vai saber que a sua vontade não deve prevalecer contra a vontade de Deus. Então, talvez você precise gastar mais tempo em saber qual é a vontade de Deus, para você não estar remando contra aquilo que quem está em cima do barco quer que você faça. Servos da justiça. Quando você vem aqui na frente a primeira vez para receber Jesus, você faz uma confissão, não é assim? Você recebe Jesus como seu, não é papai não? Receber Jesus como Senhor transforma Deus em seu Pai. Mas você nunca pode esquecer que você tem um Senhor. Senhor, irmãos, a palavra já está dizendo, Ele está em cima. Ele está sobre
Ele é que manda e eu é que obedeço. Isso fala sobre tantas coisas e tantas realidades na nossa vida. Fala sobre coisas simples como talvez a escala do departamento que às vezes você não quer servir. Ah, essa daí eu não quero não, eu prefiro ficar em casa, prefiro descansar. Se você é servo de uma empresa, vamos lá, você é servo de uma empresa, né? Vou usar essa nomenclatura, você é empregado, servo ali de uma empresa, ali tem alguém que pode ser considerado como um senhor, e você depende daquilo ali para sobreviver, o seu salário, você pode chegar para o dono daquela empresa e dizer, rapaz, hoje eu não estou a fim de ir trabalhar não. Ou não me escala tanto não, porque eu preciso descansar mais. Ou talvez ele peça assim, ó, vai ali e faz tal coisa, aí você diz, não, manda outro. Você acha, irmãos, que uma pessoa que faz esse tipo de coisa vai durar naquele time, naquela empresa? Eu acredito que não. Mas tem muita gente fazendo isso na igreja, sem entender que você está aqui servindo a homens, pastores, líderes, de alguma forma, mas quem encabeça ali o negócio, quem está em cima do barco, é alguém que um dia você confessou na frente lá do altar e disse, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Nunca esqueça que você recebeu Ele como Senhor. Nem quando você for conduzir alguém ao novo nascimento. A confissão não é, eu te recebo como meu Salvador. É, eu te recebo como meu Senhor. E esse ato de receber torna Ele o seu Salvador. Diante daquilo que Ele fez lá atrás. Amém, irmão? Então não esqueça, você tem um Senhor. Se você foi comprado, talvez você não tenha tantas vontades assim a serem feitas. Então descubra qual é a vontade de Deus para a sua vida, se empenha nisso. Você foi criado por um propósito, amém? Você deve se empenhar nesse propósito, em descobrir qual é ele, para não viver aleatório, remando contra a sua própria vida. Você está aqui? Glória a Deus. E para a gente encerrar, Colossenses no capítulo 2, no verso 14. Colossenses 2,14 diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Isso aqui é o registro da sua libertação. Isso aqui é a sua carta de alforria. Aqui diz que constava um escrito de dívida. Talvez você nem sabia que tinha essa dívida. Mas tinha constando lá um escrito de dívida no seu nome. Aqui diz que esse escrito ele era contra nós e constava de ordenanças, as quais ou o qual nos era prejudicial. Então esse escrito de dívida ele tinha uma missão na sua vida, te prejudicar, te tornar escravo, te deixar miserável. Ainda que alguém fosse muito rico, irmãos, ela poderia viver em uma condição de miséria, de tristeza, de falta, de sem ser completo, amém? Isso era o quê? O escrito de dívida, trazendo prejuízo, trazendo coisas que eram prejudiciais. Mas aí Deus manda Jesus, o próprio Deus encarnado ali vivendo entre a humanidade, paga o preço, o justo pelos injustos, uma vida por outra, a dívida foi paga, e a Bíblia diz que aquilo que era prejudicial a nós, Ele cancelou. Ele removeu inteiramente e encravou esse escrito de dívida que estava agora cancelado na cruz do Calvário, juntamente com Cristo. Amém, irmão? Isso é algo para nós celebrarmos, isso é algo para nós nos alegrar, porque muitas vezes o diabo vai vir diante da sua face, diante de você, no seu ouvido, e vai dizer, você não vale nada, você não tem nada, você fazia isso, você era assim. Às vezes é usando pessoas que conheceram o seu velho homem, o seu passado, para te acusar, para trazer pensamentos, para trazer tentações. E você agora livremente pode olhar para todas essas acusações, sejam de pessoas guiadas pelo diabo, seja do próprio diabo falando ao seu ouvido,
Você pode olhar para tudo isso, irmãos, e desconhecer essa informação. Porque a Bíblia diz que você nasceu de novo. O irmão Reagan gosta de dizer que o novo nascimento não é você ser recalchutado, não é você ser melhorado, não é você ser recuperado. Você nasceu de novo, é uma nova criatura. Amém? A ponto de, se alguém fez uma atrocidade hoje, amanhã ela nasceu de novo. No outro dia, se alguém quiser vir acusar, ela disse, eu mesmo não. Eu não matei ninguém, eu não fiz nada. É lógico que naturalmente ela vai colher os frutos das decisões do passado dela. Amém? Das consequências das escolhas delas. Mas espiritualmente, irmão, ela pode olhar para o diabo e para o Senhor e dizer, rapaz, não foi eu. Eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você quisesse até mudar de nome, você poderia, mediante o novo nascimento. É uma nova criatura, é um outro ser, habitando na mesma carne mortal, na mesma carne, na mesma casa terrena, mas um outro ser totalmente diferente. Agora ligado com o Senhor, agora um ser vivo espiritualmente. Amém? Isso é a nossa redenção em Cristo. Isso é o memorial que essa ceia traz como pregação para nós. Amém, irmãos? E com esse entendimento, eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos celebrar aqui a ceia do Senhor. Quero chamar o pessoal do departamento de música, o pessoal do diaconato também pode se posicionar aqui. Glória a Deus. Tendo ouvido todas essas coisas, eu quero que você tenha esse entendimento. A gente está sempre aqui na ceia do Senhor trazendo esse entendimento para as pessoas. E vez ou outra ainda tem alguém que deixa de participar da ceia por um entendimento errado. Se não é a prática pecaminosa, irmão, que te recomenda a Deus, então não é a prática pecaminosa que vai te recomendar a não participar da ceia. Você está aqui comigo? A ceia, ela é um memorial, né? Jesus disse, olha, vocês vão fazer isso em memória de mim. É para a gente lembrar dele. Hoje, quando você estiver participando da ceia, você vai fechar seus olhos, talvez. Você vai fazer uma oração. E, mediante você estar fazendo essa oração, a imagem que tem que vir à sua cabeça é aquilo que Jesus fez na terra, a crucificação de Cristo e a sua ressurreição. Porque a ceia também é o anunciamento de que ele um dia vai voltar para nos buscar. Ele disse, olha, faz isso em memória de mim até que eu venha. Então ela fala sobre o ministério terreno de Jesus, sobre a sua morte, crucificação, sangue derramado, a sua ressurreição, o seu ministério celestial hoje, como advogado, sumo sacerdote, e também sobre o leão que há de voltar para nos buscar. Então a ceia fala sobre tudo isso. Isso é o que deve encher a nossa memória, de que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Efésios capítulo 2, verso 8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. É a graça de Deus em manifestação nas nossas vidas. Não é o que você fez, querido, e o que deixa de fazer, que vai te colocar em uma posição de justiça, é o que Jesus fez. Aí o fruto disso é a nossa santificação. Amém? Só existem alguns pré-requisitos para alguém não participar da ceia, e o primeiro deles é não ter nascido de novo. Se você não recebeu Jesus como seu Senhor, então eu digo para você, não participa. Mas se você está aqui e já nasceu de novo, irmãos, Paulo diz que nós devemos nos examinar e participar. Ele diz que lá na igreja de Corintos, onde ele ensina sobre a ceia, ele traz instruções preciosas para aquela igreja sobre a ceia do Senhor. E é interessante, né? Porque todas as igrejas praticavam a ceia do Senhor, mas Paulo só fala sobre aquele pecado na igreja de Corinto. Em nenhuma outra ele teve necessidade de ensinar sobre a ceia. Eles pecavam ou não nas outras igrejas? Pecavam, irmãos. Lá em Romanos, a igreja que estava em Roma, no capítulo 1, você vai ver pecados que eram atrocidades. E para os romanos ele não ensinou sobre não participar da ceia do Senhor. É porque estava acontecendo algo na igreja de Corinto que era específico. E o que era?
Eles não estavam esperando uns pelos outros. Os ricos chegavam na frente, tinham privilégio, comiam toda a comida, e quando os pobres conseguiam chegar à mesa, não tinha mais nada. Aí Paulo olha aquele cenário e diz: olha, vocês estão fazendo qualquer coisa, menos comendo a ceia do Senhor. A ponto de ele dizer assim: quem tem fome, come em casa. Porque lá a ceia não era praticada com um pedacinho de pão e um suco de uva, né? Era um jantar. Era estar à mesa para comer e ter comunhão uns com os outros. E eles não discerniram isso, estavam fazendo da forma errada. Aí eu imagino que alguém disse: rapaz, a gente fez assim porque a gente estava com fome. Aí ele disse: está com fome? Come em casa. Come antes de vir. Mas aqui, quando a gente se reúne como igreja, como corpo de Cristo, a gente espera uns pelos outros. A gente considera o nosso irmão. E aí ele diz que por não considerar os irmãos, ter esse tipo de prática, é que existiam muitos naquele lugar que estavam ficando doentes. E ele diz: não são poucos os que dormem, ou seja, os que morrem. Amém? Você conhece um irmão que chega no restaurante e antes de o pedido dos outros chegar, a pizza chegar, antes de ser orado, o cara já está lá com a pizza partida e o garfo na boca e diz: epa, pronto, foi por causa disso que tinha gente morrendo lá na igreja de Corinto. E aí mesmo diante desse cenário, irmão, Paulo olha e ele diz assim: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, em como você está com relação ao corpo de Cristo, e depois disso, coma. A palavra está no imperativo. Coma é uma ordem, assim como a ceia é uma ordem. Se Jesus deu a ordem de ceiar, quem sou eu e as minhas práticas para desobedecer aquilo que Jesus fez? Ou disse, ou ordenou. Amém? Então, quando os diáconos passarem, irmãos, e você pega essa ceia, independente da sua prática ou não, você está cumprindo uma ordem de Cristo. Amém? Então, com essa consciência, nós vamos ceiar nessa noite. Nessa tarde, quase noite. Você está aqui? Glória a Deus. Nós vamos agora orar pelos elementos e os diáconos vão distribuir. Mas antes de a gente orar, eu tenho um convite especial para fazer para você que está aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Esse, como eu disse, é o único requisito para alguém não participar da ceia. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e você quer fazer essa aliança nessa noite, eu quero te dar essa oportunidade. Isso não é um apelo. Jesus não apela para ninguém. Isso é um presente, irmãos, que Deus deu à humanidade. Amém? Então, se você está aqui e quer receber Jesus como seu Senhor, não é mudar de igreja, não é mudar de religião, mas é ter uma vida cheia de paz, alegria, uma vida rendida ao Senhor, onde Deus agora vai ser seu Pai e Jesus o seu Senhor. Se você está aqui e quer fazer essa aliança, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém? Alguém ainda não nasceu de novo e quer fazer isso? Tem alguém? Todos salvos? Todos vão participar da ceia hoje? Glória a Deus, o Senhor é bom. Então vamos orar pelos elementos, os diáconos vão distribuir. Eu vou pedir para você esperar até que todos tenham recebido. Amém, irmãos? E aí depois disso, eu vou conduzir você a participar da ceia. Você pode estender as suas mãos para cá. Pai, nós queremos te render graças pelo sangue que aqui está simbolizado por esse suco de uva. Teu precioso sangue, Pai, que foi derramado para pagar o preço que era exigido pelo pecado e nos libertar de toda maldição, de toda morte, de toda miséria. Nós te louvamos pelo teu sangue. Nós trazemos isso à nossa memória nessa noite. Nós te agradecemos por sua carne, Pai, por sua vida representada aqui através desse pedaço de pão. Nós te agradecemos porque o seu corpo um dia foi moído e traspassado no nosso lugar, para que nós fôssemos, Pai, curados, sarados, para que nós fôssemos feitos justiça, filhos de Deus. Nós te louvamos por esses elementos e pela oportunidade que nós temos de participar dessa tão grande festa. Nós te louvamos e te agradecemos nessa tarde por esses elementos, os abençoamos e os consagramos a você, no nome de Jesus. Amém. Enquanto os diáconos vão distribuir, você vai esperar uns pelos outros e o grupo de música vai cantar uma música. Nos redimiu com seu amor, com
Com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós, nos redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Glória a Deus, o Senhor é bom. 1 Coríntios, no capítulo 11. Todos receberam? Ficou alguém sem receber? Faz um sinal aí com a sua mão se você não recebeu. Todos receberam, né? 1 Coríntios capítulo 11, no verso 27 diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então Paulo aqui nos orienta a examinar a nós mesmos no que diz respeito ao corpo de Cristo, ao discernimento do corpo. E ele diz que depois disso nós devemos comer. Então eu quero te dar um minutinho para você se examinar. Amém? Então faz isso agora, não é para você orar, não é para você cantar, é para você se examinar. Glória a Deus. No verso 23, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, com a consciência, querido, de que esse pedacinho de pão sem fermento representa o corpo de Cristo sem pecado, com a consciência de que esse pedacinho de pão representa o corpo que foi moído e traspassado para trazer cura e liberdade para todos nós, representa o corpo de Cristo, pode participar em nome de Jesus. Verso 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice,
dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, com a consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado para te comprar das mãos do pecado, das mãos do diabo, e te transportar do império das trevas para o reino de amor, com essa consciência, pode participar. Glória a Deus. A Bíblia fala, queridos, que depois de haver ceado, eles cantaram um cântico de júbilo, amém? Porque ceia é festa. Então eu vou te dar essa oportunidade para você celebrar. Cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor um novo cântico. Porque o Senhor tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo, e alcançar a vitória, o Senhor fez tão grande salvação, revelou sua justiça entre as nações. Novo cântico, cantai ao Senhor um novo cântico, porque o Senhor tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo, e alcançar a vitória, o Senhor fez tão grande salvação, revelou sua justiça entre as nações. Aleluia, glória a Deus. Você foi abençoado? Glória a Deus. Estamos encerrando nosso culto, mas antes disso, queria fazer algumas indicações literárias. O primeiro delas é Aliança de Sangue, de E.W. Kenyon, um livro maravilhoso para que você possa ver e aprender um pouco mais sobre esse assunto tão importante para a nossa vida. Outro livro de Kenneth Hagin, A Mesa que Fala, trazendo a Santa Ceia para a vida, para que você possa se aprofundar também no que representa a Santa Ceia e ficar um expert na ceia do Senhor. E o queridinho, Redimidos da Fome, da Miséria e da Morte. Esse livro maravilhoso, fininho, mas poderoso, com certeza irá transformar a sua vida. Você precisa ler uma dessas literaturas, dentre outros, ali no nosso webshop, está recheado de novidades para que você possa estar se edificando durante essa semana. Aproveitar o feriado amanhã, já compra hoje um livro, amanhã você já lê e na quinta-feira você já compra outro. Amém? Glória a Deus. Lembrando que nós estamos com a matrícula do Rema aberta, então você pode passar ali, já estão abertas, passe na secretaria, faça sua matrícula, passe nosso balcão de informações, nós temos a inscrição da mentoria, temos o passaporte da conferência Virtuosas e temos a lista do final de ano, então você pode estar passando ali e fazendo tudo isso na nossa secretaria, amém? Lembrando também que o nosso Web Café está funcionando e hoje está sendo preparado um lanche delicioso pelo nosso departamento de música. Então você pode passar ali e adquirir um lanche maravilhoso e também estar abençoando esse departamento que tanto nos serve, que tem abençoado nossas vidas em nome de Jesus. Sem mais, estamos encerrando nosso culto. Vão na graça, vão na paz, uma excelente semana, cheia de novidades, Deus surpreendendo a todos nós em nome de Jesus. E como diz nosso pastor, o seu telefone irá tocar com boas notícias. Então gere expectativa, agarre essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Amém?